colocar seus pés aqui sobre a terra, mais especificamente falando no Monte das Oliveiras, após uma série de juízos e julgamentos, ele vai estabelecer um reino. E esse reino vai ser bom demais, como diz lá em Montes Cravos, vai ser bom demais, porque ele vai ser caracterizado pela justiça, ele vai ser caracterizado pela paz, que é o fruto e o efeito da justiça, ele vai ser caracterizado pela pela alegria, ele vai ser caracterizado pela... Tem tanta que você me chama de idiota, são dele. Vai ser caracterizado pela glória, como diz na terra dele, né? Vai ser caracterizado pela santidade, vai ser caracterizado pela excelência espiritual, ou seja, obediência e adoração, e também vai ser caracterizado pela, como é que eu tenho dito aqui? Qualidade de vida. Que é a apostila 8. Fruto, comida, bebida em abundância e fartura, água de qualidade, colheita fácil, vitória sobre os inimigos, Israel e Judá novamente unidos para sempre. E nós vimos na semana passada que hoje é o último estudo sobre o milênio do ano de 2014. No caso, eu vou fazer uma pergunta, não tem nada a ver com o milênio. Não, então vamos só terminar aqui a introdução, né? É qual a sua introdução que me veio a pergunta. E de acordo com o que nós vimos, foi exatamente essas coisas mais tangíveis que obliterou, que tampou o entendimento, né, dos judeus da geração de Cristo, por causa de que eles até tropeçaram na pedra de escândalo, porque eles esperavam esse Messias libertador, esse Messias que reunisse Israel, esse Messias que trouxesse o cumprimento do pacto palestino. Israel novamente reunido, assentado na terra, desfrutando de um monte de trem bom. Mas isso não foi, como é que fala? Anulado. Ele foi postergado, ele foi adiado, foi jogado mais para o futuro, ou seja, mais especificamente para essa época que nós estamos falando. Desculpa, cara. O que é que eles estão procurando? Uma caneta azul. Eu tenho aí na mochila, aí na parte da frente. É para você? É. Mas tem azul, preto, vermelho, giz de cera. Mas é exatamente essas promessas mais tangíveis que o judeu tem aguardado há tantos milênios, é que tirou o foco deles e eles tropeçaram na pedra do meio. Mas tudo isso vai se cumprir, na segunda vinda. E nós vimos também, só para fechar a introdução, que dentro desse dominó, na bolsa mais na frente, dentro desse dominó de eventos, dentro desse dominó de eventos, né, Cristo vem, julgamentos, o templo inaugurado, justiça, paz, alegria, glória, santidade, excelência espiritual, qualidade de vida. É dentro, o primeiro dominó que tem que cair é o fim da diáspora. Ou seja, a reunião de Israel de todos os confins da terra na terra. Na Eretz Israel, na Palestina. Aí então o resto vem como consequência. É disso que eu queria te perguntar, sobre esse dominó aí que você falou. Antes de você buscar aquela aguicha, como diz o pai. Eu vou buscar. Sabe a primeira frase que você falou do estudo é Jesus está voltando. Sim. Que é o que dá início ao nosso estudo, né? E a minha pergunta... Se não vier, não tem jeito de ter milênio. Não, e a pergunta que na verdade eu já até sei a resposta, mas eu queria saber assim, vai desencadear nesse período, se for realmente no tempo que a gente tem... O período do milênio ou o que antecede o milênio? O que antecede. A tribulação. Sem ser a tribulação, antes da tribulação. Agora, nos estertores da nossa dispensação. Da nossa dispensação, eu não sei, porque com esse negócio de internet, a gente tem noção de muitas coisas que estão acontecendo no planeta. Sim, instantaneamente. E tem muitas coisas que estão acontecendo, e é aquilo que a Bíblia fala. As pessoas vão estar seguindo a sua vida, vão estar vivendo o seu dia a dia sem ter noção. Quem tem noção do que está acontecendo... Mateus fala, dizia, vai estar casando, dando em casamento, tem neném. Quem tem noção do que está acontecendo é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Porque nós temos a profecia como uma candeia que brilha em lugar escuro, como diz o Pedro. E eles não têm.
eu não sei se você tem essa sensação, mas eu acho que todo mundo que é nascido de novo tem essa sensação de um incômodo, né? A gente fica meio inquieto de ver tanta coisa acontecendo e as pessoas não percebem, e parece que isso vai aumentar muito mais. Com certeza. Eu queria te perguntar o seguinte, fora o que está escrito sobre, porque a dimensão do que foi escrito foi com a característica dos exemplos que o escritor tinha na época. Sim. Terremoto, aquilo que ele conseguia ver, interpretar e colocar. Tem alguma outra foco, ou você imagina que mais coisas poderiam acontecer nesse não só esses terremotos. Não, porque, por exemplo... mais coisas poderiam acontecer. Porque os terremotos, as coisas naturais, né, geológicas, os meteoros e tudo. Mas além da apostasia, eu penso que vai gerar uma série de... aquilo que já tem algum texto bíblico que fala sobre um contra o outro, sobre a perseguição, sobre por exemplo, o estado da política do nosso país hoje. É um estado político assim, que cada vez você vê coisas piores e são evidentes, e coisas, por exemplo, que antigamente, quando teve lá o presidente Collor, um pouquinho que ele pegou para a campanha política dele foi suficiente para ele ter um impeachment. Então, qualquer coisinha era um pepino. Hoje em dia, a sociedade está tão corrompida que bilhões e trilhões ainda não é motivo para isso. Independente de ser presidente ou governador. Dessensibilizou, né? As pessoas estão ficando assim... dessensibilizadas. E também indiferentes. Cada um estão sendo individualistas. Eu já vi gente falar assim, estou cuidando da minha família, tenho meu salário, não quero nem saber o que está acontecendo em Brasília. Eu tenho mais coisa para preocupar. Entendeu? Então, eles vão ficando alienados, e isso está acontecendo em coisas, em dimensão... escala mundial. Sim. Entendeu? Por exemplo, o que eu falei semana passada, a ONU chegou a falar, gente, nós estamos sem dinheiro para dar comida para o povo. E a ONU tem uma série de nações que ali contribuem com aquilo. Então cada um está assim, não, nós estamos dando comida para o nosso país aqui, o que nós podemos ajudar é isso. O resto, cada um que se vira para lá. Essa falta de sensibilidade, essa indiferença, você acha que... Eu penso que isso vai ficar tão grande, tão notável, assim, que não vai fazer mais sentido nem ter nenhum tipo de liderança, porque a pessoa não está nem aí. Não, e nós no Brasil, eu acho que é exatamente essa questão, não só no país, mas no mundo inteiro, né? Mas especialmente no Brasil, que foi citado aí. Agora, para o negócio da verdade, com o ataque nos militares, eles pediram um dos pedidos... A Dilma até chorou, né? Não, um dos pedidos deles é o fim do militarismo, o fim da polícia militar. Não do militarismo, da polícia militar. O fim da polícia militar. Na verdade, assim, porque antes não tinha, né? Ficou uma coisa... tudo fica em cima do fio, né? Ou você é extremista ou não é, eles vão tudo nos limites. Aí o exército, junto com o presidente, está numa Coreia do Norte. Porque eles não querem ter mais esse tipo de interferência militar. Mas não entende o fio do negócio inteiro. Mas de acordo com Romanos 12, a espada é necessária, né? Então, você entendeu a minha... Quando você falou assim, Jesus está voltando, a gente vê tanta coisa que não vai acontecer, e se a gente for pela nossa escala cronológica, que a gente está crendo e esperando em Deus... Lá você falou sobre os estertores Há 19 anos atrás, em 1995, eu escrevi aqui na contracapa da minha Bíblia essa impressão que você está compartilhando aí agora. Eu resumi da seguinte forma. Eu penso que isso, você até falou que está a nível mundial, que o príncipe de cada país, porque tem o príncipe demoníaco do Brasil, tem o príncipe demoníaco da Argentina, a gente estudou isso em Daniel 10. Cada país tem um segundo escalão na hierarquia infernal, cuidando dos interesses de Satanás para aquele país. Eu lembro quando nós estudamos Daniel 10, o porquê do reino persa ter sido tão favorável aos judeus. Todos os soberanos persas, eles eram completamente
assim, atipicamente em termos de história, solícitos a Israel. Solícitos a Israel. E aí, Neemias, toma aqui meu cheque, meu talão de cheque assinado. Uma restauração da cidade. Pode ir lá, leva os exércitos, não precisa ficar no cativeiro mais. Foram absolutamente solícitos, excentricamente, atipicamente, historicamente. Se você soltar uma nação de escravos, você perde. Por quê? A mão de obra, né? Porque houve, através da intercessão de Daniel, o profeta, qual que é a palavra? Um desalojamento dos demônios hierarquicamente muito superiores, no segundo escalão infernal, que iriam controlar os interesses de Satanás na Pérsia, por conta daquela briga do Miguel, que está lá em Daniel 10, nós estudamos isso. Quando ele perdeu aquilo, ele perdeu essa... Perdeu a regência. Perdeu como é que é a palavra aí? Ele perdeu a jurisdição. O reino da Pérsia ficou livre para tratar Israel sob a influência de Deus, sem a interferência de Satanás. Satanás teve até ele se organizar, um prejuízo gigantesco ali. Por isso que os líderes persas foram tão bonzinhos com Israel. Então existe um esforço orquestrado por Satanás. Ele lidera o cosmos, o mundo, o planeta inteiro. Sob essa ordem existe um segundo escalão que recebe ordens diretas de Satanás, especificamente para cada família. A família, no caso, é o país, né? Na linguagem bíblica é a família. Para cada país. Cada nação, né? E eles são coerentes e consistentes. Ele tem um plano. O nosso antigo pastor vivia falando que Satanás tem um plano minucioso e detalhado para cada momento e cada detalhe da sua vida. Ele não falava isso? Satanás tem um caderninho lá. Rafael Belém Mota. Qual que é o meu plano de destruição e morte para a vida dele hoje? Amanhã tem também. N tropeços e dardos e todo um planejamento, porque nós somos prioritários. O gentio já está jazendo nele. O judeu está cego, está debaixo de um calo. A prioridade dele já foi Israel, agora é a igreja e vai voltar a ser Israel. Então a prioridade dele nesse momento é cada nascido de novo. Como fazer essa luzinha brilhar menos, né? É como diz o Braulio, é neutralizar o guerreiro. Ele já te falou isso com você? Ele já me falou isso muito. O único objetivo de Satanás é te neutralizar. Se você ficar calado e quieto no seu cantinho, maravilha. Você não reproduz, você não divulga, você não evangeliza, você não brilha, você não salga, você não gera vida, ótimo. Você está vivo, mas morto. É aquele lance que você falou aquele dia, né? O invertido. Ele falou ali que é o trigo que se fantasia de joio. Um dos nossos papos, né? É exatamente esse cara. Então eu penso que dentre as diretrizes que Satanás tem para esse planeta, nesse exato momento, e eu particularmente, isso lá com meus estudos, penso que isso muda a cada 28 anos, mas é outra história. A cada quantos anos? A cada 28 anos ele faz um rearranjo nas diretrizes mundiais, né? Mas isso é por causa do calendário maia, mas isso é outro assunto. Isso pode falar isso depois. Em off. Em off. Isso é as heresias particulares que eu gosto de estudar, 2029. Mas nesse exato momento, para o final dessa tribulação, dessa dispensação, eu penso que isso aqui que eu escrevi há 19 anos atrás, todo o esforço de Satanás no atual momento dispensacional é promover a banalização do mal, a volatização da culpa, o fim da capacidade de identificação com a dor do outro ou da empatia. Ou seja, a saturação moral. Isso é um dos meus... mastigando os meus botões, eu cheguei, de acordo com a palavra, eu cheguei Ele quer banalizar o mal, e o mal está banalizado. Ele quer a volatização da culpa, ninguém mais tem culpa de nada, ninguém...
Antigamente, na época do meu pai, do meu avô, o homossexual era chamado de um enrustido. Ele ficava assim atrás de um armário com porta de titânio, escondidíssimo, ele não se mostra. Hoje em dia está na mídia, está no oba, né? Hoje em dia é até bacana, né? A gente ria, não, eu adoro essa bichinha, né? Todo mundo gosta. Banalizou. Não, eu falo assim, o público. É porque o pastor é homofóbico. Mas o público, o público em geral, se não puser personagem bicha na novela, não vai mandar embora. Você sabe que é assim que a coisa está funcionando. Essa condição da saturação da moral, hoje eu peguei uma conversa no refeitório lá. É banalização do mal, volatilização da culpa, fim da empatia e saturação moral. A pessoa discutindo e tal, falando assim, não, porque antigamente a gente era muito bobo e tal. Se a gente via uma pessoa pelada no meio da rua, a gente recriminava a pessoa e tal. O que tem que tá na moda agora, né? Sair pelado por aí. Principalmente no Rio Grande do Sul. Aí fica assim, mas isso é errado, porque a pessoa nasceu pelada, então ela tem que andar pelado, saca? Eu falei, mas de onde é que a pessoa tira? Como é que a pessoa consegue forçar uma moral natural de que nós temos que estar vestidos, mas com uma tipo assim, é uma ótica forçada para tentar alcançar um tipo de coisa, tipo assim, eu tô encostando no Isaac, mas a perna dele tá dormente. Aí eu pego um espeto e tipo assim, vocês não sentem mais nada, então eu vou ficar pelado e vou achar que ficar pelado é normal para causar algum tipo de abalo social, porque nada se abala mais. Pois é, hoje está nas diretrizes de Satanás, então eu concordo com você, eu tenho essa impressão também. Eu também penso assim. A depravação, tenho essa impressão. A depravação é tanto que tornou natural. A depravação, que é nojenta e tudo, hoje é natural no mundo. Sim. E tudo está trabalhando em favor disso, a internet, por isso a igreja tem uma responsabilidade de brilhar e de não abrir mão. Mas a própria igreja está entrando nessa. Pois é, mas nós temos a responsabilidade. Sim, mas vai ser cada vez menos da igreja que vai correr o risco de perder a aceitação social. É isso que eu ia te falar. Por não usar o discurso. Nós vamos chegar nesse ponto. Nós já estamos chegando. A nossa igreja, qual? A igreja hoje já aceita pastora sapatão, pastora fanqueira, a nossa igreja que reúne não era nem nesse para lugar, pastora. a nossa igreja que reúne nesse lugar aqui, né? Ela já passa por isso. Por esse tipo de perseguição, por não entrar na onda. Sim. E o mais... Você vai ficando excluído. O mais absurdo que pessoas que até mesmo... Isso era assunto para a escola dominicana. Pessoas até mesmo que acabam de... no nosso meio, acaba virando as costas pra gente, achando que nós estamos caducos, que nós somos do tempo antigo. Tem que ser. Entendeu? Sejamos excluídos, discrimine-nos. Porque nós devemos a palavra como ponto de referência, como manual para nossas vidas. Deixa eu te falar, e aí é nesse ponto que eu queria chegar. Eu penso que não vai precisar chegar no ponto do arrebatamento para começar essa perseguição. Acho que nós vamos passar por isso. Sim. Nós vamos chegar num ponto. Não, a igreja, que na verdade, já passa por isso. Não a um nível. Mas vai ser mais generalizado. Você viu um monte de crente queimado lá na Nigéria? Você chegou a ver isso? Eu vi. Recente? Essa semana. Semana passada. Pois é. Eu penso centenas de crentes assim, só o carvão no chão. Isso vai chegar em todos os cantos do planeta antes do arrebatamento. Claro, o desejo de Satanás é que isso seja global. Mas, infelizmente, da lógica dele, é pontual. Mas ele está trabalhando. Por exemplo, nós aqui vamos passar não por esse tipo de agressão, porque a gente está ainda num país que a democracia ainda está valendo. Gostei do ainda. Ainda está valendo, mas a gente sabe que a gente está beirando a acontecer coisas que mas podem tirar a liberdade, assim, igual quando saiu o comentário do negócio do militarismo. A gente tem que agradecer muito ainda por essa liberdade aqui, falei, que vai acabar. É uma coisa que nós ainda saímos dela um pouco, é capaz dos nossos filhos experimentar de novo essa repressão novamente, entendeu? Eu faço questão de abrir Bíblia dentro do móvel, dentro do busão. Eu noto que as pessoas se incomodam. Mas você pode abrir lá o Código da Vinci, você pode abrir qualquer livro do Paulo Coelho, por que você não pode abrir Bíblia? No smartphone, né? Aí dá um trupicão, tromba em alguém, aí
ele tá fechando a mochila com a Bíblia na mão. Eu falei assim, mas você tá fechando a mochila? Ele, não, é porque eu vou ler um negócio. Aí ele vai andando na É que a rua, gente vem... vai piscando com a Bíblia na mão. Eu não tenho vergonha, eu não tenho vergonha do Mas eu evangelho. acho- Pode me fazer o que quiser, mas eu amo esse livro, não amo. Cara, mas eu acho que E não tem vergonha de abrir nenhum busão, não. Não, Você abre livro de eu- Paulo Coelho, de Cor Davi, não sei o quê. mas eu penso que tem que aproveitar ainda enquanto pode. Sim, tem que aproveitar quando Cara, pode. mas eu fiz que E eu gosto de fazer medo no cara. O cara morre de medo de eu pregar pra ele. Eu fico assim, eu tô quase pregando. Se você der uma brecha, eu falo pra você. O cara Vem, olha pra mim, medo. olha pra mim. O cara fica no medo. Olha esse chato. Ai, meu Deus. O cara levanta. você não é meio psicológico. Eu tenho uma hora ele de falar uma levanta. coisa. Nossa, quando eu tenho meia hora que eu tenho que falar uma coisa. Não, você não deixa. É bom você Eu penso que o alvo do diabo, nessa reta final que antecede o arrebatamento da igreja, não é fazer o que você falou agora. É matar as pessoas para queimar as pessoas. É igual está acontecendo lá na Não, praia. isso é ponto. O alvo dele é estabelecer um amor natural de tal forma, a bondade e tudo, porque o maior problema dele é que ele é um engano. Ele quer gerar uma paz mundial baseada num amor natural. Um amor que não tem nada a ver com Deus. Mas eu falei isso domingo agora, mas até o objetivo final do amor de Satanás, o que é? Matar. Você lembra aqui, ó, 1 João 3, 11 e 12, ó. E não nos amemos uns aos outros, segundo Caim, que era do maligno, e assassinou seu irmão. Caim amava, ele matou por amor. Pois é. Até o amor de Satanás tem um objetivo a morte. Mas Satanás 1 João 3, ele não 11, quer causar esse tipo de coisa agora nessa reta final. Antes do Não precisa arrebatamento. ser no tiro, não, só na sutileza do Pois é, amor na também. sutileza. Antes do arrebatamento, sabe Não, por quê? de todas as Pois é, formas. presta atenção aqui. Porque antes do arrebatamento, ele não quer fazer isso porque ele sabe que ele já tem uma experiência lá no início da igreja que quanto mais perseguia os crentes, mais crescia. Então agora ele é tão sutil que ele então eu gosto de ser um crente agora. Mas se pudesse ser no tiro também, ele mata no Não, tiro. o diabo agora ele é um dos maiores crentes que existe. Ele sempre foi. Não, mas agora, antes ele perseguia, matava publicamente, jogava para os leões comer, quanto mais perseguia os cristãos, mais eles cresciam. Então ele falou, agora eu vou tornar um deles, literalmente. Ó, gente, o amor, a bondade, a sutileza, e se faz de anjo de luz, e engana até mesmo os eleitos de Deus. Se possível. Jesus falou. Se possível. Até mesmo os eleitos, porque nós estamos na reta final antecedendo o arrebatamento. Nós sabemos que depois que ele for tirado, naqueles últimos 3 anos e meio, ele vai ser publicamente, ele vai matar, vai fazer. Mas é só casca. Exatamente. São pessoas que têm o discurso, mas não têm a vida. Isso eu estou notando nos cultos. Então, é a igreja de Laodiceia. Está cada vez mais fácil falar de Jesus e falar de amor e falar de igreja. E a Mas é só blá blá blá. Não, mas a sã E doutrina, arrasta um monte. a sã doutrina fica de lado. A palavra de Deus Mexe fica com esse de lado, negócio de sã doutrina, não. isso afasta de a pessoa da igreja. Esse é o problema das igrejas hoje. Mas isso é profético. Sim. A igreja de Laodiceia, ela é cheia, rica, bastarda, e Jesus disse, abastada, e não sabe, Jesus disse, não sabe tu que és nu, pobre, Pobre, cega, nu, e eu estou a ponto de vomitá-la. Tipo a oração de 1999 que eu vi na rádio. Mas é um assunto... Sim. Vamos tocar nesse assunto no domingo. Cuidado Mas ó, depois uma pequena com as abobrinhas. ingerência inferente ali da Elaine, mas ela também tem essa impressão, respondendo a sua isso me pergunta. pulou Não, vem agora aqui que você também, falou. não. Não, você Mas falou. quando ela começa a vender, Jesus tá voltando. também não. Mas para que eu vou falar isso? Mas não, esse assunto ele é hiper palpitante. Não, mas não é gostoso para nós que temos a convicção da nossa salvação mediante. É igual o papo de adolescente na escola, Falar- a gente fica compartilhando Falar- impressões. Falar da volta de Jesus é fantástico, Sim, gostoso. Inclusive, um dos 10 estudos do Manejando Bem são as duas vindas de Cristo. Agora Vai tem- esse assunto. Agora tem pastor aí que está Tem que fazer perguntas Tem pastor aí que está rico, está com suas fazendonas de 20, 200 milhões de reais, com seus carros de luxo, eles não querem que aconteça o arrebatamento tão cedo. Eles nem pregam sobre isso. Tá doido. Não está doido? Volta, eu espero um pouco mais.
E quando a gente aqui ralando na Praça 7, sem dinheiro, sem nada, Show, né, milhão. pregando o evangelho, indo atrás das pessoas, Não, mas chorando glória a das Deus por pessoas, isso. e isso é fantástico para nós. Amém. Isso dá uma alegria imensurável em nossos corações. Mas depois que Não é esse... peso, não, isso é Não glória. é, não é. Depois que esse azedume júquico dispensacional passar, O Juque é bom. júquico, É, chamar o Juco. vomítico, né? Depois que nós passarmos dessa fase nauseante, eu não vou falar a palavra que a Márcia não gosta, não falar nauseante. Ele tá parecendo um vídeo deitado. Depois que passasse dessa fase nauseada, aí vai vir a tribulação que vai ser mais explícito, como diz o pastor Geraldo, e vai ser mesmo. Aí Jesus volta, aí estabelece um reino de justiça, paz, alegria, glória, santidade, excelência espiritual Nós vamos ver e as qualidade de perseguições. vida. Nós vamos ver as perseguições hoje. E para isso, para que esse reino com todas essas características seja implantado, uma coisa tem que acontecer primeiro. Isso já começou a acontecer no dia 14 de maio. De 1948. Acertei a data? Acertou. 14 de maio de À 1948. meia-noite, do dia 13 pro dia 14. O retorno. 13 é legal, né? Como diz o Guilherme. 13 é legal. Não pode falar no 13 para que 13 é legal. Mas o retorno de Israel à sua terra. E isso foi, como é que eu falei aqui, insistentemente, não é? Como é que foi? Essa profecia, esse anúncio do retorno de Israel à terra no final dos tempos, foi insistentemente profetizado ao longo das Escrituras. Aí como você abre mão da palavra de Deus? Você não vai ficar perdido aí, um crente morno. Não tem como. Por isso que o pessoal está mornando, Ornando. porque está abrindo mão. Eu não lembro até qual que nós lemos. Nós lemos o Deuteronômio 30, Lembro, Deuteronômio 30. lemos o Isaías 11:12, Sim, lemos o Isaías 27:13, sim. os desterrados vão voltar. Lemos o Isaías 32:14, a cidade popular. Não, esse não lemos, não lemos. Acho que é aí que nós Ah, esse aqui tem uma citação caquinha lá no início do estudo. Ó. O deserto se tornará em campo fértil, o campo fértil em bosque. E esse capítulo 33 é um dos mais lindos de Isaías. O Isaías todo é lindo. Né? É. 32. Tô até recomendando a leitura de Isaías por Rafa, Rafute. é, Se você entrar a recomendação dele, eu tenho que ler a Bíblia toda de uma vez. isso é ótimo. É uma semana um livro. Na outra semana Mas é ótimo. Mas eu tô sempre bom, deleitando em Isaías. Isso tá ótimo. É, sempre mesmo. Mas Isaías 32:14-15 diz o seguinte: Então, o palácio será abandonado, a cidade populosa ficará deserta, ou seja, vai acontecer a diáspora. Até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, cumprimento de Joel 2. Então o deserto se tornará em pomar. Lembra? Lá no início do nosso estudo. E o pomar será tido por bosque. Esse é a cidade populosa fica deserta, ela é paralela com Oséias 3:4, que fala que os filhos de Israel ficaram por muitos dias sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, estamos aí sem templo, né? Sem estátua e sem éfode ou terafim. O que também combina o Isaías 32:14, combina com o Oséias 3:4, que também combina com o que foi falado um pouco mais depois pelo Senhor Jesus, em Mateus 23, 38 e 39, que diz: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que o bom de Deus Até que. é que a paulada tem limite. Sempre existe um até que. Lá em Apocalipse 2 e 3, as igrejas que ele adverte também, ele fala: estou te dando oportunidade para arrepender. Eu quero que você acorde. Israel vai ter que acordar. O dia sempre amanhece. O dia sempre amanhece, exatamente. Até que venhais a dizer Baruch Atah. Bendito que vem. Bendito que vem em nome do nosso Senhor. Em nome do Senhor. E esse vai ser lá exato no finalzinho dos 7 anos. Lá na Na hora mais negra de Israel. tipo assim, agora que
Ou morro, eu dou o braço a torcer, eu vou dar o braço a torcer, né? Mas é muito orgulho. Com Hitler, eles tinham buracos, eles conseguiam fugir e tudo. Mas aqui, eles não tem lugar mais para fugir, não. Só vai ter um lugar para eles olhar para o alto. Aí eles falam, bendito que vem em nome do Senhor. É igual aquele personagem, né? Pro alto e avante. É o Super-Homem. E vai ser algo assim... Liga da Justiça. Carlos, imagina a cena. Aquela negritude todinha, aquilo lá, os judeus Ele todos... acertou uma palavra. Os judeus todos com medo e tudo, de repente, assim como o relâmpago que sai do Oriente e mostra no Ocidente, pim, clareia tudo. E vai ter mortos como jamais visto na face da terra. Imagina, num piscar de olhos. Como relâmpago, não, nós vamos estar lá. como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Sim. Que ele se referindo a ele mesmo. Não é gostoso falar sobre isso? É fantástico. Eu amo isso. No domingo nós vamos aberto a perguntas e respostas sobre os 10 assuntos do escopo. Podemos falar sobre as duas vindas. Entendeu? Conto com a pergunta de todos. Isso também, o retorno da diáspora, que é aquilo que dá início à concatenação profética dos eventos finais, foi profetizado em Isaías 43, Carlos, 7. Não, Que diz? não te cortando, mas cortando. Eu vou buscar você lá da extremidade da terra. Carlos, nós somos chamados de soberbos e arrogantes por manter o estudo da palavra de Deus. Acha que nós somos acusados de ficar presos nesse livro e não desfrutar das coisas que Deus, coisas modernas que estão hoje. Sabe, a negritude da modernidade. E as pessoas falam que nós somos literalmente ultrapassados. Sim. Ultrapassados. Mas a palavra de Deus jamais é ultrapassada. Ela continua valendo. Isso Isso também foi profetizado. Agora eu só vou falar o finé do versículo. Em Isaías 43, 5 a 7, o Senhor falou que ia buscar o Ciro de lá de longe, desde as extremidades da terra, do Oriente ao Ocidente. Vou ler os grifados, hein? Isa para compensar. O Isaías 49, 6 fala que ele vai tornar a trazer os preservados de Israel. Em Jeremias 23, 3 ele fala que vai recolher o restante das ovelhas dele de todas as terras para onde ele as afugentou. E esse capítulo é outro que você pode recomendar para o Rafa ler, que é excelente. O Jeremias é mais pesado. O 23 fala da justiça, o rei justo que reinará. Em Ezequiel também falou desse assunto. E no capítulo 11, dos versos 17 a 20, ele fala que hei de juntá-los do meio dos povos, e os recolherei das terras para onde foram lançados, e lhes darei a terra de Israel. Voltarão para ali. Esse é o pacto palestino, hein? Sim, é o pacto palestino, como já foi falado várias vezes. É o cumprimento do pacto palestino, que teve o seu start lá em Deuteronômio 30 e 31. Isso. Ezequiel falou novamente desse assunto no capítulo 20, verso 41, quando ele falou que eu vou vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados. Ele tornou a falar esse assunto no 34, de 11 a 13. O Ezequiel gostava de falar desse assunto. Eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Livrá-las-ei de todos os lugares para onde foram espalhadas. Tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos diversos países e as introduzirei na sua terra. É o cumprimento do pacto palestino. Ezequiel gostava de falar desse assunto, viu? Porque ele voltou a falar desse assunto lá no 36, 24, quando ele disse: vos tomarei de entre os gentios e vos congregarei de todas as terras e vos trarei para a vossa terra. E não é que ele falou do assunto de novo, lá no 37, 21? Tomarei os filhos de Israel dentre os gentios para onde eles forem e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Calma, eu tenho que falar. Pode falar. É um estudo que não deveria dar direito a falar, mas ele tem, concede esse direito. Mas olha só, imagina que essa diáspora, nem toda ela é consciente que é diáspora. Mas aquele sangue puro, aquele que Deus já sabe quem é,
Quando fala assim, tirarei dentre os gentios, até eles O mesmos... remanescente. Mas não é só o remanescente fiel, tá falando aqui dos... Não, ele vai levar todo mundo. É todo mundo. Não vai ficar nenhum judeu esparramado. Até o que está vivendo. Por Só isso que depois vai separar os bodes das ovelhas, os bodes das né? ovelhas. Mas antes dele separar, ele vai passar o rodo. Vai. Por isso que fala que, ó, dentre os gentios, a pessoa vai estar lá numa boa vivendo a sua vida e não vai nem... Sua vida em frangalhos tribulacionais, né? De repente, fui arrastado. Por quê? Nossa, eu nem sabia que o meu sangue tinha passado por essa descendência. Tipo assim, sabe? Então, aí depois que vai separar. Até eles mesmos vão assustar. O que está acontecendo? Ah, eu era judeu e não sabia. Pra onde Você tá me imagina que é levando? italiano? É que tem judeu misturado pra Tem porcaria. muita gente misturada. É claro que, se for pensar por um lado tão extremo, todo mundo tem uma descendência que veio tudo da mesma ramificação. Não é isso, mas eu estou querendo dizer assim, daqueles que realmente são. Mas tem uns que é especial, que é os semitas. Tem os semitas e tem os outros Não, que semita estão... é mais amplo ainda. Semita envolve lá os iranianos, os iraquianos. O tem fim da muitos promessa, que não tem nem noção e que vão, de repente, vai passar o rodo e vai ser Sim. levado para lá. E Vai ser nossa, levado lá pra terra. e está escrito que vai tirá-los do meio dos gentios. Ou Esse- seja, eles são gentios. Os iranianos assim são como- semitas? Oi? Iranianos? São semitas. Então eles são contra eles mesmos, Sim. eles são contra os semitas. Não, esse termo antissemita é um termo absolutamente Até eles imbecil. são contra eles. É burro. Mas porque se refere, mas ele colocado no mundo, nos vários países, se refere O quando antissemita, termo- anti-judeu. Eu sei que já tomou essa conotação. é. Quando eu falo antissemita, na realidade eles acham que estão falando especificamente De Israel. do judeu. É. Entendeu? Mas se você olhar os filhos de Sem, os filhos de Sem englobam muito mais gente do que o judeu. Eles olha lá, Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Isso ali é praticamente todos os povos ao redor de Israel. Aí tem também Exceto os egípcios. os descendentes de Ismael, filho de Abraão. Que o mundo árabe Se geral. for aí, pelo sangue da promessa, já chegou até Abraão, né? eles são contra Precisava eles nem pegar de mesmos. ser. Então, mas por isso que a conotação está referindo o antissemita aos judeus. Sim. Eles não podem falar, não deveriam falar nem antissemita, nem anti-abraamita, porque eles também são de Abraão. Exatamente. Eles têm que falar anti-jacozita, um anti-israelita. Antes-Isaac. Isaquita. Pô, o que eu te fiz? Isaac é o filho da promessa, pai de Jacó. Mas assim como Mateus 25 fala do julgamento pós-tribulacional dos gentios, que é quando, eu até usei o termo errado aqui, a separação dos bodes das ovelhas são os gentios pós-tribulacionais. A separação dos judeus reunidos após a tribulação está lá em Ezequiel 36, é a separação de ovelha gorda para ovelha magra. Tá. Ezequiel 36. Ezequiel 36 está para o judeu, assim como Mateus 25 está para o gentio. E São Mateus juízos 25. veneratórios pós-tribulacionais pré-milenários. E esse julgamento de Mateus 25 é referente à atitude deles com relação a Israel, os Sim. pequeninos. Durante Durante a tribulação, exatamente. Exatamente. Eu já falei isso antes. Ele vai ser julgado por o quão schindlicamente ele foi. Lá, o Schindler, né? Em Ezequiel 38, 8 e 12 também fala do retorno da diáspora. Porque quando os povos lá do norte da Ásia, vamos chamar assim, né, os soviéticos, nós que vivemos a Guerra Fria, né? Não sei se é do seu tempo. Não é do meu tempo, não. Claro. Eu já peguei a rebarba. Os povos Não. caucasianos, né, os russos e seus agregados, os antigos soviéticos, eles vão crescer o oi lá em Israel. Cresceu. Eles vão crescer o oi nas fortunas de Israel. E Israel nessa época vai estar debaixo do pacto de proteção do anticristo. E eles vão estar, esse texto de Ezequiel 38 e 39 é lindo e fantástico também. Israel, na primeira metade da tribulação, ele vai estar tão tranquilo e tão descansando no poder bélico e no compromisso do anticristo, o outro príncipe que vai fazer um pacto com eles por 7 anos, durante a primeira metade da tribulação, que eles nem vão trancar as portas. Ezequiel fala, não, vão lá, vão atacar aquele povo que não tem ferrolho na porta.
Eles vão crescer o olho de Israel e vão agredir o anticristo de tabela, né? Isso aí é um outro assunto. Mas eles falam da seguinte forma, ele está falando aqui do Gog e Magog, né? Ao povo que se congregou dentre muitos povos, sobre os montes de Israel, este povo que foi tirado dentre muitos povos, e ele vai lá para tomar o despojo. E Gog e Magog virá contra Israel quando? na metade da tribulação. Mas você falou no Apocalipse que Deus vai resolver esse problema deles. Sim, Deus vai. Deus vai quebrar esse galho para o anticristo. Mas o crédito vai cair sobre o anticristo. Claro. Ele não crê em Deus, Porque vai chover as pedras lá. ele vai falar que isso é um evento natural. Entendeu? E isso é... Ele contou assim, tipo, o Hitler, ele vai fingir que é o poder dele. O Hitler, em alguns momentos da guerra, nos primeiros momentos da guerra, porque Deus estava dando corda para ele, muita coisa aconteceu que favoreceu o Hitler. Uhum. Inclusive ele escapou de um atentado. Né? Um dos chanceleres dele lá levou uma maleta, pôs lá ao lado da perna dele lá, do Hitler. Você sabe que ele sofreu um atentado? Tem um filme desse. O rapaz mesmo, ele estava se arriscando a morrer. Alguém lá chutou a maleta lá, sem querer, a maleta foi parar para longe. E a mesa também ela era de uma madeira muito espessa. E uma série de eventos que preservou a vida dele. E ele falou assim, ele não era deísta, nem teísta, né? Mas ele falou assim que o destino estava conspirando a favor dele. Então, eu penso que ele vai pensar dessa forma também, que não os deuses ou o Deus, mas o destino está conspirando a meu favor. Porque um exército gigante vem do norte para atacar Israel, morre nas colinas de Israel, sem que o anticristo nem precisa disparar um tiro. Ele vai achar isso uma ótima. Sem contar o vácuo político que isso vai gerar. O diabo conhece Deus, né? Ele sabe com Deus, conhece o Deus. Deus de Israel, o único Deus. E em Ezequiel 39, 27 a 29, Deus fala que vai tornar a trazê-los dentre os povos, que ele vai ajuntar das terras dos seus inimigos, que ele vai fazer vir do cativeiro entre as nações, que ele vai tornar a juntar para voltar à sua terra, e que lá, é isso que eu falei para você, não vai sobrar nenhum judeu, ó. E lá não deixarei a nenhum deles, está vendo aí, ó, grifado e sublinhado. Na verdade é grifado e Negritado. Negritado. Grifado, Negritado. não, negritado e sublinhado, exatamente. É porque é a ênfase da ênfase, da ênfase da ênfase. Para fechar, temos também Sofonias 3:20 que diz: naquele tempo, lembra do naquele tempo? Vos farei voltar, vos recolherei, vou fazer voltar os vossos cativos. E em Zacarias 10:6 fala: e fortalecerei a casa de Judá, e salvarei a casa de José, e falosei voltar, falta um grifo aí, né? Porque me compadeci deles, e serão como se eu não os tivera rejeitado, porque eu sou o Senhor seu Deus, e os ouvirei. Ou seja, após a destruição total, gostou do total, meio Enéas assim, né? Após a destruição total de todos os inimigos de Israel na tribulação, os gentios que restarem, agora já estou criando o gancho para o próximo ponto, que o segundo dominó aí é a destruição dos inimigos de Israel, né? Os gentios que restarem terão grande benevolência para com Israel. Deus destrói os inimigos de Israel durante a tribulação. Essa destruição vai fechar com a volta de Jesus Cristo no final da tribulação, quando eles destroem os exércitos da besta congregados para pelejarem contra o Cordeiro. Lembra lá do nosso estudo de Apocalipse? E vai ser uma matança tão grande que ele vai precisar de um serviço, qual que é a palavra aqui? O estudo dos pássaros, como é que é mesmo? Quem estuda pássaro? Não, deu um branquinho aqui agora.
Passarola? Laringologia? Hã? Não. Passarola. Ia sair mais ou menos isso. Não. Ornitólogo. Tá vendo? Falei que era. Deus vai até precisar de um serviço ornitológico de limpeza. Quando ele vai reunir aquele monte de seres carniceiros, né, aves carniceiras, para comer as carnes de cavalos e cavaleiros. De tanto que vai ser a carnificina. Então, essa questão da destruição, nós vamos ver isso aí. É aí na página 5, a vitória sobre os inimigos. Mas essa destruição dos inimigos de Israel vem acontecendo ao longo da tribulação e fecha com a destruição dos exércitos da besta. Inclusive inclui nós vamos ver a destruição dos exércitos de Gog e Magog nas colinas de Israel na metade da tribulação. E fecha mais ainda ao longo da tribulação, na metade da tribulação, no fim da tribulação, com a destruição dos exércitos da besta, e com o juízo dos inimigos que restarem, que vão ser lançados lá naquele lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos. Né? E ele não entra ninguém não... Se não entra ninguém não regenerado no reino, muito menos inimigo de Israel. Antissemita é que não entra mesmo. Mas uma outra ótica, antes de entrar nessa ótica, é que após a destruição total de todos os inimigos de Israel na tribulação, os gentios que restarem terão grande benevolência para com Israel. E isso, inclusive, entra dentro daquela ótica que a gente conversou sobre Daniel 10. As potestades estão abaladas e desarraigadas e aprisionadas. Não vai ter demônio mor para influenciar os reis e as autoridades. E o pessoal já viu o que acontece com quem vai contra Israel. Então os reis vão estar temendo e tremendo. E eles vão essa situação, quer ver melhor ainda para comparar, só para fechar esse raciocínio que veio aqui. Compare essa situação pós-apocalíptica tribulacional gentílica com a situação pós-apocalíptica egípcia, lá das 10 pragas. Já tinham visto tudo que Deus era capaz. O povão, o problema é o seguinte, o povo acorda, mas o líder é cabeçudo. Tem muita gente que sabe que a Dilma está na contramão. Que o Partido Vermelho, que odeia Israel e é pró-Palestina e com o inimigo de Israel, vai trazer maldição para o nosso país. Mas o líder lá é cabeça dura, não quer. O povão mesmo via. O Moisés falou que vai cair pedra. Vou guardar o meu gado. Porque eu já vi que o Deus desse pessoal funciona. Eles viram o faraó tomar uma pancada. Pum! Sangue. Pum, mosquito, pum, sapo, leva amanhã, pum, leva amanhã. Por fim, o povo mesmo falou: o que o Moisés falou aí com o faraó que vai acontecer? Vai ter piolho. Todo mundo põe touca. Põe touca que vai dar piolho. Se o Moisés falou, o povo já estava crente. Né? Tanto é que deve ter muita gente que se salvou também. O judeu está passando sangue na porta. Vamos passar também. Vão passar também, porque o Deus de Israel funciona. O nosso, porque existe estudo sobre isso, existe PPT sobre isso, eu tenho um monte lá baixado, eu pode baixar no SlideShare. Eu só baixei quase 25 mil slides até hoje. Como é que chama? Cada uma daquelas pragas era uma agressão do Deus de Israel contra uma divindade egípcia. Eles tinham o Deus da mosca, o Deus do Nilo, o Deus do ar, o Deus... Eu não fazia nada. E Deus estava quebrando um por um. Vai pro chão, São Sebastião. Pum, vai pro chão, Aparecida. Pum, vai pro chão, São João. Pum. Ele foi derrubando um por um. Foi derrubando um por um. Tem isso tudo sobre depois até te mando isso aqui. Essa visão com relação ao povo egípcio que via... Não, com relação do povo egípcio? O povo egípcio que via Deus atuando com o povo judeu lá dentro, que eram os escravos deles. Sim. Essa é a minha parte de estudo, que eu falo que o código de Hammurabi, que eles falam que antecede Moisés. Sim, antecede, historicamente antecede. Historicamente. Mas eu penso que é uma forma alegórica dessas pessoas que viram o que Deus era capaz de fazer, e muitos, quando Moisés saiu com o povo, eu tenho certeza que muitos foram. Fala um misto de gente. E no momento da questão, e da questão até mesmo quando Deus deu a lei no deserto e tudo,
essa pessoa... Êxodo 12, 38. Eu penso que esse tal de Hammurabi era uma dessas pessoas que acompanhou e que ele, porque eu não creio, eu particularmente, que Deus ia imitar a lei de Como é que é? Hammurabi. Não, o que você está falando é que muita gente insinua que a lei mosaica é um plágio de outras leis mais antigas. Mas não é, ele pode ter tido uma influência. Mas eu não penso que nem influência. Eu penso Não, que mas é o pelo contrário. menos o conhecimento desses códigos ele tinha, porque ele era um homem hiperletrado, o Moisés. Não, mas eu penso que Deus ia proteger o que é divino, o que é santo dele. Ele não ia pegar nenhum vocabulário parecido. Eu penso assim, porque a justiça de Deus ela é demonstrada na lei. E o homem jamais ia ser capaz de fazer algo parecido para Deus ter que imitar. Tanto que ele Entendeu? Sim, eu não penso assim. Não estou falando que Eu Deus foi Deus, penso mas que ele que- tinha conhecimento, tinha. Tinha, mas eu penso que quando saiu esse povo e que foram muitos egípcios juntos, Um misto de e gente. como a maioria, e pode ter ido alguns que eram até mais estudiosos do que o próprio judeu, que na época era escravo. Mas essa turma só trouxe problema no deserto, você sabe, né? Sim. É a turma que Inclusive- murmurava pedindo carne, e aí os israelitas copiavam. Inclusive, Carlos, eles eram os letrados. Por isso eu acho que muitos deles faziam muito mais registros do que o próprio povo judeu, que era escravo e que nunca tinha esse letramento. Então, por isso, talvez, o Hammurabi registrou primeiro, mas ele viu o que Deus já tinha passado para Moisés. Eu penso assim. Só para te dar mais uma ênfase nisso, Elaine, quando Balaão, o profeta gentil, induziu o povo judeu a casar com outras, muitos casaram e trouxe um engano, e muitos separaram de Israel. Mas para ele dar esse conselho, ele tinha que ter uma noção de como é que esse Deus era e como é que a não, lei pois dele é, funcionava. e aí, com Balaão, ele já tinha lei. Sim. E muitos Sim, aí saíram. A lei estava começando No deserto, então muitos saíram, então pode ter sido. A lei também, estava sendo que um deles, codificada. o Hammurabi, saiu com a lição aí. E eu Já penso com a lei que na mão. ela foi, talvez, Por que você entrou nesse assunto? Pastor? Não é isso. Porque porque depende você falou dela. lá das pragas, que vão anteceder também lá no milênio. Não, eu estou querendo criar Mas eu tô o querendo clima dizer- que vai estar no final da tribulação, é o clima que estava nessa época lá do Êxodo. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, eu penso que o inimigo ele é tão astuto que até para poder trazer uma confusão com relação à palavra de Deus, até o Pentateuco, A lei. a própria lei de Deus, porque ele tremeu nas bases quando viu Deus revelando a sua lei e a sua justiça lá no Monte Sinai, independente do homem conseguir ou não cumprir, ele já providenciou o meio daquilo ali sair para criar uma sensação de plágio. Eu penso assim. Não, Porque mas essa insinuação é mais profunda do que você está falando aí, você sabe, né? Porque eu me inquieto, Na a Espírito Santo realidade- me inquieta sobre isso. Desde quando eu estudei na faculdade, gerou até uma... Eu já percebi, você já comentou antes sobre isso. e gerou até Não, mas rebaixamento de notas Mas em filosofia por causa disso. Você visualiza que não existia nenhum padrão moral antes da lei? Não, existia. Mas é porque algumas... Mas eles não serviram de base para a lei mosaica. Não Sim, foram, na lógica dela. é porque tem algumas partes da lei do Código de Hammurabi que são Similares. Os similares, mandamentos. principalmente Sim, o olho por olho, dente por dente, esse tipo de coisa, entendeu? E são os trechos que a gente estuda na faculdade com relação às primeiras leis que existiram no universo, Certo. entendeu? E na realidade não é nem contemporâneo de Moisés, ele é contemporâneo de Abraão. Sim, Carlos, mas ainda assim ainda penso que é um plágio. Sim. Ao contrário, ao inverso. E outra coisa, só para concluir, eu mandei um e-mail para o Instituto Histórico Israelita aqui em Belo Horizonte, passando essa minha impressão e o meu desejo de fazer esse estudo histórico. Eles abriram a biblioteca, você pode vir fazer o que você quiser, porque eles acharam o máximo. Eu não acredito que o Deus de Israel teria necessidade de fazer um plágio para demonstrar a justiça dele. Eu já penso muito mais ao contrário, e eu penso que o inimigo astuciosamente Ele sempre foi assim. manipulou a situação, porque naquela época os registros eram muito desencontrados, a gente tem muitos problemas de datas, a gente sabe, Sim. né? Até hoje é difícil. Tem muitas datas que a gente não tem precisão,
E ele usou, e até pela linhagem de prazo, é um prazo pequeno a diferença de Hammurabi para Moisés. Pode ser. Assim, Pode eu ser estou falando 600, assim, em né? termos da história da humanidade, é um prazo muito Alguns pequeno. séculos, 300, É. 3 séculos. É um prazo pequeno. Para você achar uma coisa fóssil aqui de 300 e outro de 400, para você falar que esse veio antes ou veio depois, entendeu? Mas vamos ao versículo aqui para a gente ver que clima reinava no Egito. Então faz sentido. Em Êxodo 12. Mas eu conheço essa sua. É, E eu compartilho 89% dela. eu sei. Êxodo 12, 33. Depois que as 10 pragas caíram lá no Egito. Até os primogênitos já tinham morrido. Porque enquanto está mexendo com gado, está mexendo com a sua lavoura, está mexendo com o corvo que passa no fundo do seu quintal, tudo bem. Mas mexeu com o filho. O Isaac morreu. Esse Isaac. Não, o André morreu. Não, o André não. O André. A Raquel. Não, na ótica judaica, o André morreu. É isso do quê? O Rafa morreu. Nossa, primogênito único, tem gente, você não Primeira vez que eu escapa. morri. Você não escapa. Êxodo 12, 33. Você não escapou dessa, ele te matou. Filho único. Não, vocês já viram até no filme, quando morre uma criança. Por quê? Hein? Imagine todas as casas. Nossa. Morreu o menino, morreu até a vaca. Mumu! Porque morreu o primeiro bezerro. Oi, oi, a primeira porquinha, morreu o primeiro bezerro, morreu o primogênito de gente e de bicho. Não, a lamentação. A lamentação. Imagina, justo meu bé. Imagina Faraó acordando com esse lamento no Não, é só ler todo o contexto, foi um chororô. É. No país inteiro. Isso tem até a ver com aquele livro do Saramago. Aí ele falou assim, No vai país embora, inteiro. some daqui. É. Vai embora. Aí apavorou. Dá ouro pra eles, dá riqueza pra eles, manda Não, pois embora. é o texto aqui, ó. Aí os egípcios, né, naquela mesma noite, no 31, levantou o faraó lá e chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, sai daqui. Tanto vós como os filhos de Israel, ide, vai servir esse Deus seu lá no meio do deserto, como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas, vosso gado, até a unhazinha que ele falou, né, como tendes dito. Ide-vos embora. Esse faraó, ele é o Satanás religioso mesmo, né? Abençoe-me também a mim. Ele pede oração. Isso não é a primeira vez, não. Várias vezes aí nesse Isso ele aqui ainda é pedir, falou, ora por mim amanhã. também. É igual o incrédulo que pede oração, né? Ora lá pro meu patrão, né? Pede um aumento de salário. Tem que orar pela sua salvação. Não vou pedir um aumento de salário para você, não. O importante é o resultado, independente de como ele vem. Né? Aí os egípcios apertavam o povo. Já viu quando vem empurrando? Você vai embora. Vai embora. Isso é difícil. Apertavam o povo, apressando-se em lançá-los fora da terra, pois diziam: ia morrer os meninos, vai morrer nós, vai morrer todo mundo, todos morreremos. E o povo aí vai lá no 36, e o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que lhes davam Tudo que pediam. o que pediam. Aí eles despojaram os egípcios. Ô, vai embora, só vai embora. Não, eu só vou se você me der aquela Ferrari dele. Não, vai embora com essa Ferrari. Não, eu também quero um Porsche. Leva o Porsche. E esse anel de diamante aí também. Não, esse é o brinco também, leva o colar. Vai embora, eu quero que você vá embora. Foi essa a situação. Isso já tinha sido TV de profetizado. plasma, por debaixo. Não, eu quero levar essa TV de plasma também. Eu estou precisando dessa chave. Até parece plasma. Qualquer coisa que você pedisse, o egípcio estava dando. Ele quer que você vá embora, some daqui, que vocês são agorentos. Esse povinho aqui, ele tem um karma ruim. Né? É bom esse pessoal sair daqui, como dizem por aí. Né? E eles despojaram os egípcios. Isso já havia sido profetizado uns 300 e tal anos antes, lá em Gênesis 15, 14. 400 e poucos anos. Deus falou isso com Abraão. Ó, o negócio é o seguinte, Abraão. Saiba que a sua... Ele ainda nem tinha filho, né? Com certeza, em Gênesis 15, 13, 14.
que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida por 4 horas. Isso é que é advogado, você receber 400 anos de salário atrasado. Esse é bom. Sem pagar sua E isso é que é causa trabalhista bem ganha, hein? Não é ou não é? Você puxa vida, irmãos israelitas, despojados. Eles trabalham 400 anos sem ganhar nada. É verdade. 400 anos de Amassou salário. barro, pegou capim. Sim, e teve época que foi até sem a palha. Ganharam até No insalubridade. final, recebeu insalubridade, recebeu periculosidade, recebeu hora extra. Que para ser escravo não é assim também, não. Não, vou dormir mais tarde, que hoje eu pego às 9, faço 2 horas de almoço. Quando for lá para 5h30, 6 horas, eu estou indo embora, porque o meu sindicato falou que eu só posso trabalhar 40 e tantas horas. Não. E, se você lê sobre a época do feudalismo, do início da industrialização, o pessoal pega serviço. Eu li isso sobre que país, hein? Eu li isso essa semana. Tem um monte. Não, estava lendo sobre a Coreia do Norte. Lá o pessoal, eles trabalhavam, não, foi o Mao Tse Tung. Eles trabalhavam de 5 horas da manhã até a meia-noite, com 2 refeições por semana. 2 refeições por semana. Morreu, põe em outro lugar. Não tem problema não. Escravo o esquema é esse. Eu até pensei, 2 refeições por dia, não, é 2 refeições por semana. Deve ser aquele dia mais alegre da semana. Hoje tem almoço, tem almoço. Almoço. 2 vezes por semana. Porque o pessoal ali só... O clima no final da tribulação é esse. Agora vocês vão contemplar melhor, né? Mas de uma forma, só voltando ao assunto, é porque muitas vezes a indústria ela consegue ser cruel com relação à escravidão e tal, mas existe a visão da escravidão negra e os abusos, né? Além de você trabalhar demais, ainda tem um excesso de autoridade, que é você é o lixo, coma o meu sapato, né? Lamba, porque teve uma rainha ali que lambeu o pé de alguém, teve um estudo aí. Teve, a rainha Elizabeth lambeu minhas freiras. A Elisa até falou que eu fosse, mas né? Então, além do cansaço também, tem essa condição Da humilhação. da humilhação. Tem até outro nome para isso, é do constrangimento, né? Não é o patrão que constrange o funcionário. Esse é um bom! Assédio moral. Assédio. Que dá o dano. Mas no final da tribulação o clima é esse. Lá o clima de Êxodo 12. Após a destruição total de todos os inimigos de Israel na tribulação, os gentios que restarem terão grande benevolência para com Israel. Nós estamos falando de prosperidade, a verdadeira, a legítima, a milenária, né? Boa vontade é essa que já havia sido demonstrada até mesmo durante a perseguição mundial, durante o reinado da besta, ao risco do custo das suas próprias vidas. Exclamação. Lembra? Quando eles deram de comer, deram de beber, visitou na prisão. Lembra desse texto? Do Mateus 25, 31 a 40? Sempre que o fizesse, um desses meus pequenos irmãos, assim me fizeste. Esse termo, só uma curiosidade, né? Esse termo pequeninos foi tirado pelo Senhor do texto de Zacarias 13:7. Termo que se refere ao indivíduo remanescente, é o judeu da tribulação, que mesmo dentro de uma geração apóstata e incrédula, ainda assim se identifica com Jesus Cristo, passando a ser um indefeso perseguido do ódio. Por isso que Jesus usa esse termo, Zacarias também. É um pequenino. É assim, é o Filipinho no octógono. Imagina o Filipinho com 2 anos e meio lutando lá contra o Bloss, o nome do cara lá. Que é rapaz que dá aquelas gravatas, aquelas tesouradas. O outro é cheio de técnica, o outro entende de luta, de ódio, de raça. O Filipinho é indefeso. O judeu tribulacional vai ser indefeso diante de tanto poder. Poder de informação, poder bélico, delação premiada, tudo conspirando a seu favor. Com o anticristo.
E tudo conspirando contra o remanescente que insiste em ser um crente. Se hoje é complicado, imagina na tribulação. Porque vai estar tudo apostatado, incredulizado, satanizado e ídolo falantizado. E relâmpago na cabeça para quem não adoralizado também. Então a coisa vai estar complicada. E vai ser branquinho, né? Bonitinho, falando calmamente. Porque senão fica parecendo que vai aparecer um capetão mesmo. Lógico, ele E vai ele ser. não é burro de Ele vai aparecer. ser super. Mas vai ter uma hora que tá ele como vai eu fazer. aparecer. Voltando um pouquinho. Mas vai ter uma Não, hora isso que nós ele vamos vai falar depois em Vai ter off. uma hora que ele vai aparecer. Eu tenho Feiozão. eu só tenho 13 minutos. Isso Não nós vai, vamos. Carlos? não- Vai ter a hora que ele vai aparecer feiozão, do jeito que ele Sim. realmente é. Mas eu, Porque todo mundo o nosso antigo pastor, Isso é um demônio. o nosso antigo pastor, Saiu de dentro daquele estátua da ele falava que a tendência do final dessa dispensação, passando pela tribulação, é que Satanás Tenso. pinqueie o discurso dele cada vez mais. Deixe ele cada vez mais. Porque na época teve uma conversa lá sobre música satânica. Isso é a formiga gambá, né? A mais dolorida. Sobre música satânica, death metal, essas coisas pesadas. Falou: olha, essa música tem extinção. A tendência é que a coisa fique cada vez mais nova era, mais harmônica, mais amor, mais todo mundo igual, mais velho. o mesmo Deus, mais pink metal, sabe como é que é? Uma coisa assim bem soft, bem light, Black para não metal. ofender ninguém, para todo mundo se sentir irmão, o hindu, o muçulmano, o protestante, vomitado na tribulação, não tem mais nada não. O judeu, todo mundo se abraçando, todo mundo adorando Satanás junto, agora explicitamente, porque o mesmo caminho, todos os caminhos levam até o diabo, Satanás é o mesmo para todos, então vai ser uma coisa assim mais light mesmo, bem ortodoxa, bem sem ofensa, bem para não agredir ninguém, só lá em cima, né? Ele só vai falar mal dos outros, dos que subiram. A Bíblia fala sobre isso. Que ele vai falar mal do tabernáculo celestial e dos que habitam lá. Isso tudo nós estamos passando é culpa dele. É outra história. Então, da mesma forma que o Senhor tocou os corações dos egípcios para lhes retribuir os salários devidos pelos séculos de escravidão, né? O Senhor deu graça aos egípcios, tal. O texto até que eu já tinha lido antes, do Êxodo 12 e do Gênesis 15. Da mesma forma, ao final da tribulação, o Senhor novamente vai dar graça aos olhos dos gentios tribulacionais remanescentes, e estes farão ofertas generosas para a reconstrução da nação de Israel, da sua capital Jerusalém e do seu templo, para que ela seja a capital mundial. Até o serviço de transporte do remanescente judaico tribulacional para o encontro com o Messias no Monte das Oliveiras será patrocinado pelos gentios. Só para fechar, vamos aos textos. Deuteronômio, lendo os grifos, né? Deuteronômio 33, 19. Israel vai chupar a abundância dos mares, ou seja, as riquezas acumuladas pelos povos. Mar é povo. E os tesouros escondidos da areia, que são as riquezas acumuladas pelos judeus, que a areia é símbolo de judeu. Salmo 72, 15. Se lhe dará do ouro de Sabá, é uma nação gentílica. Isaías 60, 5 a 16. Porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. A multidão de camelos, dromedários, aquela linguagem agropastoril judaica maravilhosa, né? Ouro, incenso, ovelhas, carneiros, e essa casa vai se tornar gloriosa. A sua prata e o seu ouro, estrangeiros edificarão, ou seja, até a mão de obra qualificada e gratuita vai ser dada pelos Andrade gentios. Gutierrez, Você sabe, junho, vai chegar lá, Andrade Gutierrez. Eu trabalho, Como projeto. o Rafa e eu trabalhamos na área da construção civil. Caríssimo. Pedreiro não é o olho da cara. Tem lá um grupo de 8 pedreiros trabalhando na reforma de uma casa, que eu estou trabalhando no projeto dele. O serviço de reforma da casa, R$280 mil.
Você comprou? Para transformar uma casa de 250 metros quadrados numa casa de 400. 200. Aí você vai olhando lá a planilha, assentar uma porta de 70 por 2,10, 500 reais. Ou por 200 eu assento essa porta para você. Eu não sei se vai ficar boa, mas eu assento. Ou seja, mão de obra qualificada na área da construção civil é caríssima. Eles vão reconstruir o templo, a capital inteirinha, uma Brasília, né? Uma cidade inteira, um país inteiro, de graça. De graça. De graça. Mão de obra qualificada gratuita. A glória do Líbano. O bucho. Né? O lugar glorioso, glória eterna. Mamarás o leite. Ou seja, o leite você sabe que é a excelência do fruto final de um trabalho. Leia aí depois Isaías 60, de 5 a 16 todo, que eu quero fechar isso antes do ano acabar. Né? Para mamãe jorrar leite para o Isaac mamar, teve uma época que você mamava, né? Eu mamei também. Não precisa ficar constrangido, não. Mas ela tem que tomar canjica. Não é? Canjica, como é que chama aquele A mãe, para produzir muito leite, ela toma canjica. Da carne de galinha que faz com canjiquinha, como é que chama aquilo? Canja. Tem que tomar canja. Mas ele ficou internado 36 dias, eu não podia. Ela tem. Mas então o Joel mamou, o Natan mamou, alguém mamou. Joel também sem mamar. Eu nunca tomei leite, não? Não, tomava. Não, ele tomava aqueles leite de carro. Não tirava, mas você teve uma época que você era só por sonda, você tava. A gente conhece a sua história, cabia na mão, aquele no CTI, coitado. Hoje em dia nem a. Mas o leitinho ele teve. Mas leite na Bíblia é o fruto final. É aquela coisa, depois que a mãe se alimentou e secretou um monte, o menino vai lá e pega o trem prontinho, né? Com todos os nutrientes. Facinho, com todos os nutrientes. Inclusive o primeiro colostro é até melhor. Ou seja, Israel vai mamar o leite das nações, ou seja, o fruto final excelente de todo um trabalho. Ele vai se alimentar do peito dos reis. Por bronze trarei ouro e por ferro trarei prata. Por madeira, bronze e por pedras, ferro. Em Isaías 61:6, comereis a riqueza dos gentios. Em Isaías 66, 12 e 20, trarão a todos os vossos irmãos dentre as nações, sobre cavalo, em carro, em liteira, em mula, em dromedário. Lembra que eu falei que até patrocinar o transporte dos judeus do mundo inteiro lá para Jerusalém, os gentios vão fazer. Miqueias 4,13, esmiuçarás a muitos povos, e você vai passar a mão nos seus bens e nos seus ganhos. Em Ageu 2,7, e virão coisas preciosas de todas as nações, e encherei esta casa de glória. E para fechar, Zacarias 14,14, e as riquezas de todos os gentios serão ajuntadas ao redor, ouro, prata, e roupas em grande abundância. Ou seja... Interessante as roupas, né? São as vestes que eles falam. Ou seja, de grátis é bom demais, não é? E o judeu já vai entrar no milênio, que vai ser uma época de muita prosperidade, a verdadeira, essa não essa que pregam por aí, que até Jesus rejeitou. Sabia que Jesus é contra essa doutrina da prosperidade, né? Que o diabo falou isso, tudo isso te darei. Eu não, obrigado, vou ficar com Deus mesmo. Estou satisfeito. Estou satisfeito. Só de pão, um pãozinho aqui para mim tá bom. E nem nos últimos 40 dias, nem esse eu comi, hein? Ou seja, até Cristo deleta a questão da prosperidade. Mas essa é a época. É porque o pessoal pega esses versículos para esse pessoal e tenta encaixar, igual o Filipino encaixando o quadrado no círculo, e tenta encaixar essa prosperidade judaico-tribulacional milenária na igreja, porque afinal nós somos o Israel de Deus. Assim dizem eles. Aí fica esses pastores aí que não quer que Jesus volta, né? Até esconde embaixo do chapéu de boiadeiro, para ver se Jesus não vê ele. Né? Apóstolo. Então, é o apóstolo. Nós já não cita nomes. Mas o judeu vai desfrutar de uma grande benevolência, mão de obra qualificada, transporte mundial, as milhas de grátis, tudo de grátis.
o gentil lá, o Schindler, no final da tribulação, eu tenho aqui, eu era empresário internacional, eu tenho aqui 11 mil milhas, você quer, judeu? Vai embora, vai lá para sua terra, ou seja, eles vão entrar no milênio com a bufa toda. Como diz lá na terra do meu irmão, lá no Pará, bamburrado. Vamos estar com muito dinheiro, eles vão ficar bamburrados. E acho que os 5 minutos já passou.